preciso estar em ti, Jesus. Estar em ti, oh, estar em ti. És tudo que eu quero, Senhor. És tudo que eu preciso, Senhor. Sei que somos um, Senhor. Jesus, és tudo que eu quero, Senhor. És tudo que eu preciso, Senhor. Sei que somos um, Senhor. Jesus. Senhor Jesus, eu venho aos teus pés jogar minha coroa. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Senhor, Senhor Jesus, eu venho aos teus pés jogar minha coroa. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua glória vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, e me aproximo, e quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, e quebrantado o seu amor. Graça recebi por sua cruz, na morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. E pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, e quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o teu amor, e me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, e quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, e gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, e quebrantado o seu amor. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti.
e poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Yeah. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei
pode mudar. És o leão na tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Não há outro como tu. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro igual a ti, não há. Tu és o Rei, tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, cadeias se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele vive nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Oh, oh, oh. Eu me prostro para te levantar. Me dei mais de ti, menos de mim e mais de ti. Eu me prostro para te levantar. Me dei mais. E eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. Eu nasci para olhar nos teus olhos. E para ver e amar como tu. Eu me prostro para te levantar.
Me dei mais de ti, menos de mim e mais de ti. Eu me prostro para te levantar. E me dei mais de ti, menos de mim. Aleluia. Quero, no nome de Jesus, saudar todos os irmãos queridos que nos veem nessa hora, nos escutam. Quero agradecer no nome de Jesus a equipe que está aqui, esse povo lindo da Igreja Plenitude. Estou com muita saudade de todos vocês, mas eu sei que Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu tenho as minhas convicções de que Deus, Ele ainda está no controle de todas as coisas. E hoje eu vou aqui ler para vocês, estudar, uma carta que eu recebi do pastor José Rodrigues, que é meu pai espiritual, e ele é uma das pessoas que mais entende de escatologia no Brasil. Pastor José, ele já estuda esse tema há mais de 50 anos. E o tema de hoje é o anúncio do fim da dispensação da graça. Irmãos, a convicção que eu tenho em Deus é que nós estamos vivendo os últimos dias. Mais do que nunca eu tenho essa convicção. E nós precisamos nos preparar para esse momento. Eu creio que os acontecimentos no mundo estão caminhando para o surgimento do anticristo. E de acordo com o meu entendimento, na hora em que o anticristo surgir, a igreja será arrebatada. A noiva será arrebatada. Então nós temos que nos preparar para esse grande dia. Malaquias 3:1 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui falando Malaquias, o profeta, predizendo exatamente a volta de Jesus. Isaías 40 diz assim: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, os montes e os outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Lucas 12:36a diz assim: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor ao voltar ele das festas de casamento. Queridos, o propósito dessa carta é um aviso urgente sobre o arrebatamento da igreja. Uma dispensação, uma era, um século, em grego, é a palavra aeon, que se refere a um tempo no qual Deus entrega ao homem uma tarefa e dá a ele uma direção, responsabilizando-o na área de governo, do sacerdócio e da profecia. Foi assim na primeira dispensação, a do Éden, na qual Adão falhou em cada uma dessas funções. Com a desobediência de Adão, a morte foi introduzida no mundo e ele foi expulso do paraíso. Quando ele foi expulso, gerou Caim e Abel. Por causa da morte de Abel,
Deus, por misericórdia, ele deu uma nova oportunidade ao homem, através de Sete e de sua geração. No entanto, com o passar dos séculos, a geração de Sete se mistura com a geração de Caim, e Deus, por volta do ano 1600, depois de Adão, teve que destruir o mundo através do dilúvio. Então Deus levanta 10 patriarcas de Adão até Noé. Isso está no capítulo 5 de Gênesis. Vocês devem dar uma estudada hoje à noite ainda. Apesar de ter destruído toda a humanidade, Deus preservou a família de Noé. O 10º patriarca foi preservado. O número 10 na Bíblia tem um significado extenso e profundo. Ele fala do limite da paciência de Deus e do juízo dele sobre o homem. Assim, depois que a paciência de Deus se esgota, sua ira se acende. Ele vem, julga e castiga o homem. Foi o que aconteceu após o 10º patriarca, Noé, na ocasião em que Deus ele envia o dilúvio. Guarde o conceito de que no fim de cada dispensação, o homem fracassa nas 3 áreas, isto é, no governo, no sacerdócio e na profecia. E o fim de cada delas é um juízo de Deus sobre toda a humanidade. Estou dizendo isso para mostrar nesta carta exatamente o que ocorre e quando ocorre o fim da dispensação da graça de Deus, que começa no Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de 7 dispensações. Veja como cada uma delas termina. A primeira dispensação é do Éden, termina com a expulsão do paraíso. A segunda é a dispensação de Sete, que termina com o dilúvio. A terceira é a dispensação pós-diluviana, e termina com a construção da Torre de Babel e com a confusão de línguas. Quarta, a dispensação patriarcal ou abrâmica, que termina com o cativeiro egípcio. A quinta, a dispensação da lei, trazida por Moisés, termina com o cativeiro das 10 tribos da Síria no ano 721 a.C. Depois abrange as tribos Judá e Benjamim por volta do ano 600 a.C. no cativeiro babilônico. Posteriormente, João Batista e o próprio Messias morrem ainda na vigência da dispensação da lei. Sexto, a dispensação da graça. Nasce em Pentecoste, após a ressurreição do Senhor e a visita do Espírito Santo aos discípulos, Atos 2, e termina com o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor no final da grande tribulação. Sétima dispensação é a do milênio. Começa ao final da grande tribulação e termina com o juízo do trono branco, que é o último juízo apontado por Deus na Bíblia. Está em Apocalipse 20, 11 e 15. Eu vou estar ainda hoje enviando de novo para o grupo dos supervisores, e eu peço que os supervisores estejam reenviando para o maior número de pessoas possíveis. O Paulo já está fazendo isso agora. Eu fazendo isso agora para que vocês possam acompanhar e vocês possam estudar, possam ruminar essa carta profética, profunda e muito adequada para os nossos dias. Porque nós precisamos nos preparar para o maior advento da história da humanidade, que é a volta de Jesus, quando nos ares ele vai receber a sua igreja e vai aos céus e casa com ela. Então nós temos que nos preparar para nós sermos essa noiva. Esse é o grande propósito de Deus. O grande propósito de Deus é que ele fez a igreja para casar com seu filho. Esse é o propósito de Deus. Então essa carta não veio para ensinar sobre as dispensações, mas nosso objetivo é mostrar que em cada dispensação o homem falha, entra debaixo do juízo de Deus. No entanto, toda vez que o homem é julgado, Deus lhe dá uma nova oportunidade. Isso vale para toda a humanidade, para cada um de nós que conhecemos o Senhor. Juízos de Deus na atual dispensação, que é a da graça. Agora quero mencionar o tema central desta carta, que é o juízo de Deus nessa atual dispensação. Nós estamos na dispensação da graça de Deus.
que começou no tempo do Pentecostes e terminará com o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus no final da grande tribulação. É necessário entendermos o porquê da dispensação da graça de Deus, já que em todas as dispensações, a graça de Deus sempre ela se manifestou. Veja o destaque que Paulo dá, aleluia, que Paulo dá. Veja o destaque que Paulo dá em Atos 20 e 24 sobre essa dispensação, quando ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, na dispensação da graça, Deus nos deu o melhor que tinha para nos comprar. João 3,16 e Mateus 13, 45, 46. Você é esta pedra de grande valor, falando a respeito de Jesus, pela qual ele deu tudo o que tinha. Nela o Senhor mostra toda a extensão do seu amor. Ele estendeu o seu favor de forma tão ampla que é impossível avaliar o seu tamanho. Mas o juízo que está chegando ao final dessa dispensação é o mais rigoroso de todos os juízos em relação às dispensações anteriores. Onde falhamos? Onde eu falei que toda dispensação o homem foi testado, avaliado em 3 áreas: governo, sacerdócio e profecia. E aonde nós temos, como igreja de Jesus, falhado nessa dispensação? Governo, o Senhor nos deu autoridade sobre todos os demônios. Lucas 9:1. Só que nessa dispensação as trevas têm avançado mais e mais sobre a terra. O sistema denominacional da igreja hoje, seja por meio das denominações históricas, seja por meio dos ministérios que os pastores vão criando, e eu me incluo entre eles, é um processo que conduz o homem para o centro. E ele passa a governar sobre pessoas e não sobre demônios. Jesus nunca governou sobre pessoas e, por causa disso, ele adquiriu autoridade para governar sobre os demônios. A igreja tem falhado no sacerdócio, porque ela tem falhado no seu relacionamento com Deus, do qual provém todos os recursos que ele tem para cada um de nós. Tem falhado também na profecia. Aqui falhamos quando não proclamamos a salvação que há em Cristo Jesus a cada povo, a cada tribo, a cada língua e a cada nação da terra. Especialmente agora, nos finais dos tempos, a igreja brasileira não tem investido nos confins da terra. No mês de fevereiro agora, e o pastor José fala aqui, que ele começou a distribuir pães para o campo de refugiados em Mogadíscio, capital da Somália. E ele diz que tem experimentado com certa dor no coração como a igreja está insensível e tem investido quase nada nos confins da terra. Sentimos isso na pele sempre que vamos a lugares mais difíceis ou mais perigosos. O Senhor diz que nos finais dos tempos o amor de quase todos se esfriaria e a apostasia se manifestaria de maneira muito forte. E ele disse ainda: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso mostra o descuido e descaso de todos nós, pastores brasileiros de um modo geral, para levar o nome do Senhor Jesus aos povos não alcançados. O que eu estou falando aos pastores brasileiros vale igualmente para os pastores de todo o mundo. O número 10, mencionamos anteriormente que Noé foi o 10º patriarca e no seu tempo Deus julgou toda a humanidade através do dilúvio. No final dessa dispensação o Senhor nos disse que seria como nos dias de Noé. Agora o juízo da dispensação da graça será feito através do fogo e não da água. Isso ocorrerá nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, na qual todos os juízos estão ligados ao fogo. Guarde o conceito de que quando o Senhor veio pela primeira vez, ele veio como cordeiro, mas agora virá como juiz e com fogo. Malaquias 3, 1 e 5. Voltemos ao número 10. No Salmo 90, escrito por Moisés, diz no versículo 10: os dias da nossa vida sobe a 70 anos, ou havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Israel deixou de ser nação por volta de 600 anos antes de Cristo.
E depois só voltou a ser quando, em 15 de maio de 48, Ben-Gurion assinou a Declaração do Estado de Israel depois de 2.548 anos. Ou seja, 70 anos já se cumpriram no dia 15 de maio de 2018. Aqueles 70 anos. Faltam 10 anos, pois o versículo diz, em havendo vigor, chega a 80. Portanto, estamos vivendo o segundo ano desses 10 anos, que no 10º ano se completará no dia 15 de maio de 2028. É importante que as profecias ligadas a Israel sempre trazem datas muito precisas. Contudo, isso não acontece com as profecias ligadas à igreja, conforme afirma em Efésios 3, 1 a 13. A igreja foi e sempre será um mistério para o mundo, até o dia do arrebatamento, quando finalmente será conhecida como a noiva, que se unirá no céu eternamente ao Senhor Jesus como corpo dele. Daí a importância de estarmos preparados para esse grande dia, no qual apenas os escolhidos pelo Senhor subirão. Isso deverá acontecer antes que os 10 anos concedidos a Israel cheguem ao fim. A igreja viva e que está ainda aos confins da terra, viverá esse momento. Quando a igreja arrebatada subir para o terceiro céu, o povo de Israel assumirá novamente a posição que tinha como procuradores de Deus na terra, a qual foi perdida quando eles contribuíram efetivamente para a morte de Jesus na cruz. Voltemos para Gênesis 18, 22 e 33. Quando o Senhor vem para queimar Sodoma e cidades arredores, havia um justo que precisava ser preservado. Abraão intercede em favor daquele povo, perguntando se o Senhor os pouparia se ali houvesse 50 justos. Depois 45, 40, 30, 20 e 10. Mas Deus interrompe a intercessão de Abraão, já que ele sabia que não havia 10 justos, mas apenas um, que era Ló. 10 fala do limite da paciência de Deus. Ló foi retirado dali com a ajuda de 2 anjos. O mesmo acontecerá quando Deus vier para queimar a terra na segunda fase da tribulação, onde milhares e milhares de cristãos se esconderão em cavernas até serem levados por anjos para Jerusalém. Mateus 24, 29 e 31. Antes que se complete os 10 anos cedidos aos judeus, a igreja será levada. Da mesma maneira que o Senhor queimou a cidade de Sodoma, trazendo um fogo de 5.000 graus que derreteu as pedras, ele fará novamente, 2 Pedro 3, 10 e 13. Ele prometeu que vai queimar o mundo inteiro brevemente. Arrebatamento e promessas de Deus para o Brasil. Diante disso, o que fazer? A direção para a igreja hoje em todo o mundo é arrependimento, humilhação, pano de saco, profunda santificação e uma decisão inabalável de evangelizar não somente Jerusalém, mas principalmente os confins da terra. Vai dar tempo de fazer isso ao nível de alcançar o arrebatamento? Não sei. Temo que seja tarde demais para aqueles que não acordaram a tempo, mas não sou eu quem decidirá isso. A data do arrebatamento e quem vai subir são segredos guardados no coração do Pai antes mesmo da fundação do mundo. Contudo, cremos que ele acontecerá nos próximos anos. As promessas de Deus sobre o Brasil, baseadas em Gênesis 12, 3, também devem se cumprir em breve. Vou analisar 4 promessas para que vocês entendam o que eu quero dizer quando eu falo do cumprimento dessas promessas sobre o nosso país. O rei Davi construiu naus juntamente com fenícios, cujo rei Irão era muito amigo dele. Essas naus visitaram o Brasil 1000 anos antes de Cristo, por muitas vezes. Há elementos bíblicos, geológicos e históricos que mostram isso. Ofir ficava em um rio do Peru, de onde toneladas de ouro foram levadas para Israel. Somente Davi era possuidor de 102 toneladas de ouro. O mesmo aconteceu no reinado de Salomão. A palavra Solimões, do rio Solimões, é a mesma palavra para Salomão. O Brasil é a nação de Deus, que Deus está levantando nesses últimos dias para ser a nação líder de toda a terra, e isso continuará no milênio.
Deus está restaurando a história antiga e recente do nosso país, pois ela foi escrita pelos jesuítas, os maiores inimigos dos judeus no Brasil. A Inquisição no Brasil, ligada pela Igreja de Roma, à frente dos jesuítas, matou centenas de judeus queimados, presos e torturados, de maneira mais vil que você possa imaginar. Temos uma equipe que está estudando a nossa história e vai propor as mudanças necessárias, inclusive na Constituição e nos códigos de leis, para que o Brasil seja livre das mentiras e enganos que o amarram por séculos. Sem essas mudanças, o Brasil continuará tentando e jamais alcançará o lugar para o qual Deus escolheu como a principal nação da terra, juntamente com o Estado de Israel. Quando em 1963 o Congresso americano proibiu a leitura da Bíblia das escolas, o candeeiro veio para o Brasil por missionários americanos enviados antes da proibição mencionada, como John Walker, Paulo Macalão e Jack Shirley, entre outros. Mais anteriormente, Salomão Gisburg e tantos outros batistas, presbiterianos, plantaram a semente no Brasil. Eu mesmo fui batizado em 1955 por um missionário americano chamado James Musgrave, que foi sufocada pela Inquisição e pela idolatria que se instalou fortemente no nosso país. No dia 29 de novembro de 1947, a ONU, sob a liderança de um brasileiro, Oswaldo Aranha, fez a partilha da Palestina, restaurando Israel na sua terra, depois de mais de 20 séculos. Portanto, Deus tem uma dívida conosco e penso que Ele apagará, abençoando o Brasil nos últimos dias de uma maneira extraordinária. Dessa forma, quero que fique bem gravado na sua mente que as promessas de Deus para Israel têm datas bem firmes e que se cumprem literalmente, só que a igreja pega carona nessas promessas. O maior segredo do universo até hoje se refere ao preparo daqueles que vão ser arrebatados e farão parte de Cristo da eternidade. Sejam aqueles que vão ser arrebatados e farão parte do corpo de Cristo da eternidade. Sejam aqueles que vivem na dispensação da graça, sejam aqueles que viveram na dispensação da lei ou que foram salvos pelo Evangelho eterno. Esse segredo só será revelado apenas no último toque da trombeta, segundo Filipenses 3, 20 e 24. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, aleluia, seremos transformados. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3, 10 e 12. Para entender sobre o fim da dispensação da graça, temos que começar examinando Zacarias 11, 4 e 14. No versículo 7 o Senhor fala: tomei para mim 2 varas, e a uma chamei graça, e a outra união. Queria um pouquinho de água. Agora pule para o versículo 10. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular minha aliança que eu fizera com todos os povos. Como demonstrei no início da palavra, toda dispensação começa quando o Senhor dá ao homem uma nova oportunidade. Os juízos de Deus no final de cada dispensação alcançam o mundo, mas sempre começam com os principais líderes espirituais de uma nação. O que está acontecendo agora é exatamente isso, porque nós falhamos, especialmente na área da profecia. Agora é exatamente isso, porque nós falhamos, deixando de levar a salvação a cada povo, tribo, língua, raça e nação da terra. A igreja de hoje falhou no que se refere aos confins da terra, ao contrário da igreja primitiva. Segundo Colossenses, onde é que eu estou? Perdão, gente. Aqui, cheguei. Colossenses 1, 23. Hoje são mais de 3.000 línguas e dialetos onde o evangelho ainda não foi pregado.
Agora vamos examinar 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11. No verso 1, Paulo fala sobre tempos e épocas. Portanto, é necessário que sejamos muito a par dos tempos e das épocas no decorrer da história. Eu estudo, diz o pastor José, escatologia desde a década de 70. Estou com 82 anos. Entendo que a Bíblia só pode ser conhecida e interpretada literalmente. Sou pré-milenista e pré-tribulacionista, e é somente dessa maneira que podemos entender sobre os tempos e as coisas e as épocas escatológicas determinadas por Deus. Tudo de forma literal. Se eu alegorizar um texto, eu vou errar na interpretação. A interpretação literal é a única que pode ser provada. Precisamos estar atentos ao plano profético de Deus para Israel, que é chamado propriamente de o relógio de Deus. No versículo 2, Paulo fala que o Senhor vem como ladrão de noite, e no 3, ele acrescenta que virá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. As maiores reuniões dos líderes mundiais em busca da paz têm sido chamadas de reuniões para a paz e segurança, conforme fui informado. 2 fatos mostram o início do fim da dispensação da graça. No dia 8 de fevereiro de 2020, houve uma explosão no universo. Usando diferentes telescópios que operavam em diferentes comprimentos de onda, os astrônomos descobriram aquela que é considerada atualmente a maior explosão já detectada no universo depois do Big Bang. A explosão aconteceu no aglomerado de galáxias, localizada a 390 milhões de anos-luz de distância da Terra, e foi causada por um buraco negro que abriu uma cavidade no plasma equivalente a 15 vezes o tamanho da Via Láctea. O coronavírus tornou-se conhecido cerca de 2 meses atrás e hoje alcança quase todos os países da Terra. As dores de parto começaram. Esses 2 fatos falam da primeira contração do começo do juízo de Deus. Primeiramente sobre a igreja, depois sobre os judeus e finalmente sobre todos os habitantes do mundo. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3. Próximos passos do juízo de Deus. Quando ocorrerá o arrebatamento? Ninguém sabe. Contudo, temos uma indicação importantíssima, que são 10 anos a mais que o Senhor está dando ao povo de Israel, mencionado por Moisés no Salmo 90, 10. Conforme 2 Tessalonicenses 2, a igreja que será arrebatada terá que reconhecer o anticristo, por revelação, especialmente pelos fatos históricos que comprovarão aquele que é o anticristo. Essa repentina destruição que Paulo fala já começou com o Covid-19, que está trazendo profundas transformações na humanidade, inclusive a cooperação entre nações para vencer o vírus. Contudo, lembro que o Covid-19 é apenas o começo. Quando o Senhor levar os escolhidos, o mundo estará em confusão e o anticristo fará um pacto com Israel. No dia da assinatura desse pacto, marcará os primeiros 3 anos e meio da tribulação, época em que o anticristo iniciará o seu governo mundial, segundo Apocalipse, capítulo 6 e 7. Ao final dos primeiros 3 anos e meio, o anticristo se assentará em um trono e será adorado como Deus por todo o mundo. Esse é o tempo chamado propriamente de a grande tribulação. E é nesse período que o Senhor queimará toda a terra, como fez com Sodoma e Gomorra. Relembrando, o arrebatamento da igreja marca o fim dessa dispensação. A assinatura do pacto do anticristo com Israel marca o dia 1 da grande tribulação. A extensão 3 da paciência de Deus em Israel vai do dia 15 de maio de 2018 a 15 de maio de 2028, período de grandes turbulências no mundo. A Covid-19 marca o início do momento final do juízo de Deus sobre a terra. A repentina destruição do que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,3 veio através da Covid-19. Embora não possamos marcar datas, o arrependimento da igreja ocorrerá, de acordo com o pastor José, antes de 2028. Quando eu falo arrebatamento da igreja, me refiro
aqueles que se prepararam ao longo dos anos, ou seja, a igreja que fará parte do corpo de Cristo na eternidade. Refiro-me àqueles cujas taças estão cheias de incenso, segundo Apocalipse 5, 8 e 9. Lembrando que haverá o segundo momento, do qual o Senhor levará para o céu os que morreram durante os primeiros anos da tribulação e aqueles que foram salvos desde o início e que não subiram na primeira vinda. Esse momento ocorrerá exatamente no meio da grande tribulação. Será, digamos, um segundo arrebatamento. Nessa fase do arrebatamento, o Senhor Jesus não descerá nas nuvens, como da primeira vez, quando conduziu para o terceiro céu aqueles que fariam parte do seu corpo na eternidade. A incrível exatidão no cumprimento das promessas. Quando Jesus veio à terra pela primeira vez, sua mãe teve que dar à luz em uma estribaria. Poucos o conheceram, os religiosos da época não deram atenção. Entretanto, na primeira vinda, 300 profecias contidas no Velho Testamento se cumpriram literalmente. Indico um livro para o entendimento desse assunto, Evidências que exigem um veredito, de Josh McDowell. Quando no final do seu ministério, Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, Lucas 19:30, ele chora por quê? Porque não entenderam que naquele dia, os 480 anos da profecia de Daniel 9 estavam se cumprindo. Os líderes religiosos não entenderam porque não estudaram escatologia. Hoje, no mundo ocidental, boa parte da igreja se encantou com o pós-milenismo e, por causa disso, muitas heresias têm entrado na igreja. Os pastores perderam o temor de Deus e se esqueceram de levar o evangelho até os confins da terra. Daí a primeira contração desse parto, que só terminará ao final da grande tribulação. O Senhor nunca deixa de avisar. Essa carta eu faço em obediência a uma palavra que o Senhor me deu. Irmãos, se tem um homem que eu respeito, é o pastor José. É um homem de Deus. Ele tem mais de 50 anos que sobe um monte, levantou 4 altares de pedra. Ele nunca tinha mostrado esses altares. Mas esses dias ele tem mostrado nas redes sociais. Cada altar tem cerca de 4 a 5 toneladas de pedra. E ele disse que nunca fez sacrifício de animal nenhum. Ele diz que o sacrifício tem sido ele. Como profeta, afirmo que a segunda vinda de Jesus deve acontecer muito brevemente. Examine comigo Amós 3, 7 e 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Faço isso com o coração muito temeroso, muito quebrantado diante de Deus, na esperança que esse anúncio e aviso possa penetrar profundamente no espírito e de alguma forma contribuam para o despertamento da igreja no Brasil e no mundo a respeito da volta de Cristo. Quando João Batista veio, ele pregou o batismo de arrependimento que era feito nas águas. Quando o Senhor veio, ele pregou o arrependimento e o batismo no Espírito. Essa é a mensagem que eu trago hoje para a igreja. Mesmo que você não tenha sido batizado no Espírito Santo, procure novamente uma experiência mais profunda, que é o batismo no fogo. Eu fui batizado no Espírito, diz ele, 20 anos depois que eu me converti, porque eu antes pertencia a uma igreja batista tradicional. Só que depois do primeiro batismo eu sonhava com algo mais profundo. E eu recebi em Mogadíscio, Somália, em um quarto mal iluminado de uma guest house, que é uma espécie de pensão 4 anos atrás. Foi a maior experiência que eu já tive com o Senhor. Por favor, busque o Espírito Santo. Ele quer fazer o mesmo com você. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vida é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Tome como encargo do céu divulgar essa carta de todos os meios possíveis. Na próxima carta estaremos ensinando como alcançar
o arrebatamento. Vamos orar, irmãos, para a gente finalizar. Pai querido, nós queremos te pedir perdão nessa noite, porque nós temos sido tão negligentes, Pai, em buscar o teu nome e a tua santa presença. Nós lemos hoje algo muito forte, muito sério. E eu pessoalmente creio que nós estamos no fim dos tempos. E nós não queremos fazer como nos dias de Noé, em que as pessoas estavam comendo, bebendo, vivendo, e o velho estava pregando e ninguém estava nem aí para isso. Que o Senhor traga ao meu coração, o coração da igreja, em que eu, Pai, pela tua graça e misericórdia, tenho pastoreado nos últimos 11 anos. Que o Senhor possa trazer do Senhor temor, Senhor. E que possamos te buscar, Senhor, cada vez mais. Nós queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Guarda essa palavra no nosso coração, Senhor. E nos dá a cada dia o teu temor, o temor do Senhor. Quero abençoar os irmãos que nos veem e nos escutam. Nesse momento de grandes dificuldades. Mas eu creio que o Senhor ainda é Deus, poderoso, bondoso. E nós queremos te louvar por isso, Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor para finalizar. Abriu mão de sua glória, sofreu no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no e me despedi dos meus pais, e queimei minhas carroças e afundei meus barcos no mar. Pra onde eu irei
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra, sou totalmente teu. Fui contemplado com o teu amor, com o teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 e ser um com você. Pra onde? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Amém, Senhor, te damos graça, Pai. Obrigado por essa palavra tão profunda. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por dia de hoje. Obrigado por nossa liderança. Obrigado por esse Tadel tão abençoado, por essa equipe que veio, Senhor, servir ao teu santo nome através dessa live. Em nome de Jesus. Amém.